Tá chorando por quê? Se você tem um Deus. De joelhos, pedindo para Deus continuar olhando pelo nosso país, para Deus continuar sendo o advogado daqueles perseguidos, para que a cada dia que passe, mais e mais pessoas consigam enxergar a realidade do que está acontecendo no nosso país. E pedir a Deus que não precise haver mais vítimas, para que a sua vontade se realize aqui no nosso país. Vamos orar com fé, pedir aos pastores que estão nos assistindo, aos padres, a todas as lideranças religiosas, que falem sobre isso nos cultos desse domingo, que falem sobre isso nos seus canais de comunicação, que deem a sua opinião, façam a sua oração, pedindo para Deus sarar a nossa terra, porque o Brasil está doente. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Elias, Deus de Eliseu, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus de Paulo, de Pedro, Deus que nunca deixou o teu servo envergonhado e nem tampouco confundido. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me uno, Senhor, ao Flávio Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, ao Eduardo nos Estados Unidos, ao Carlos, ao Jair Renan, os filhos, Senhor, do Bolsonaro, que foram todos eleitos, Senhor, pelo voto, e os maiores na votação do país. São todos dignos, Senhor amado, do cargo que ocupam, Senhor. E estão sofrendo a penalidade por serem escolhidos do Senhor para representar, Senhor, essa nação. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, olha, Senhor, para o teu filho, Senhor, Jair Bolsonaro, que foi presidente desse país por 4 anos, pegou a maior crise de pandemia mundial, Senhor, e não abandonou o seu povo, fez tudo o que estava ao teu alcance, salvou milhares de vidas, o Senhor sabe disso. Mas não é o que a mídia prega, não é o que a mídia conta, porque a mídia vive, Senhor, dos bilhões de reais, Senhor, dos cofres públicos. E por isso, Senhor, o amor ao dinheiro traz toda essa confusão, essa catástrofe, essa perseguição, Senhor, no nosso país. Senhor, o homem sanguinário, o homem perseguidor não tem compromisso com o Senhor. Mas nós, Senhor, ministro do teu evangelho, pregadores e ganhadores de almas para o teu reino, temos um compromisso com o Senhor, de falar a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade. O nosso compromisso, Senhor, é de salvar almas e não mandá-las, Senhor amado, como ovelhas mudas, como cordeiros mudos, Senhor amado, sendo levado ao matador novamente. Senhor, essa anistia se faz necessária porque são presos injustamente. Quando aqueles que cometeram crimes absurdos e hediondos estão todos nas ruas, Senhor, livres e praticando até crimes novamente. Mas o teu filho Bolsonaro não cometeu crime algum, e isso quem diz é o único juiz de carreira do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Luiz Fux, que absolveu o Bolsonaro de todas as acusações. Senhor, não é justo o que ele está passando, Senhor, por defender a nossa nação, nosso país. E nós, enquanto, Senhor, servos do Senhor, temos que orar pelas autoridades constituídas, essa é a tua palavra. Então eu oro, Senhor, mais uma vez, unido, Senhor, a esse povo lá em Brasília, que busca pela tua presença e pede, Senhor, a tua misericórdia. A Michele Bolsonaro, uma mulher de Deus, Senhor, que se preocupa em dar tudo, Senhor, à tua direção, Senhor, ao teu querer, pregadora do teu evangelho, Senhor, nos 4 cantos desse país. Então nós pedimos, Senhor, e eu peço nessa noite, assim como o Senhor libertou Pedro, porque o povo clamava em vigília, Senhor, por ele, eu peço, liberta, Senhor, o Bolsonaro nessa vigília, Senhor, porque o homem perseguidor não queria que isso acontecesse, porque o maior desafio, Senhor, do inimigo das nossas almas é o jejum e a oração, porque ele sabe que quando o justo Senhor clama,
o Senhor responde, o Senhor atende. Que a oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. E agora, nessa hora, tem milhões de pessoas com os seus joelhos dobrados, clamando pela tua misericórdia. Liberta a nossa nação, Senhor. Liberta, Senhor amado, o líder, Senhor amado, da direita nesse país que está sendo preso injustamente, torturado injustamente, sendo morto a cada dia, Senhor amado, injustamente. Liberta o nosso país, Senhor. Liberta o nosso país, Senhor, dos homens sanguinários, dos perseguidores. A Bíblia, Senhor, fala que todas as vezes que a tua igreja, o teu povo foi perseguido, o Senhor nos fortaleceu e nos trouxe até aqui, Senhor amado. Então, Pai, mais uma vez eu te peço, em nome do Senhor Jesus, liberta, Senhor, o presidente Bolsonaro e liberta, Senhor, a nossa nação do comunismo, Senhor, da perseguição, da tortura, Senhor amado, e do vilipêndio, Senhor, ao nosso país. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.